Ô mamãe, o Julião, que lá no São Paulo mora, que é seu filho e meu irmão, tendo certeza que agora também já chegou aqui na Fazenda Cangatia Energia Rural, manda esse troço pra gente. O que sai desse presente pra mim não vale um joá. Era melhor meu irmão mandar dinheiro pra gente do que a televisão que só sai coisa indecente. Toda vez que eu ligo ela no chafurdo da novela, vejo o maior papel feio. É o maior funaré com a briga das mulheres querendo o marido alheio. Nessa poesia, Presente Desagradável, ele foi não somente um defensor do homem do campo, mas foi um profético. Quando ele cita aqui nesse verso: do que adianta ter fama, ter curso de faculdade, pode apresentar programa com tanta imoralidade? Sem escrúpulo, sem respeito. Quem faz assim desse jeito, está plantando uma semente para criar crime e tristeza, está estragando a pureza das criancinhas inocentes. Isso ele está se referindo à chegada da televisão para o povo da roça. Porque a televisão, ela traz muitas coisas boas, ela aproximou o mundo com informações, com notícias, com educação, com cultura, com tudo. Mas teve um outro lado maléfico que fez com que as crianças da roça, adolescentes, se sentissem iguais às das cidades grandes, mostradas nas novelas. Adolescentes engravidando, os adolescentes masculinos bebendo bebidas alcoólicas e usando droga, causando um atrito muito forte com os pais, ou seja, aquele desrespeito aos pais. Ele previu com essa poesia, muito antes da televisão se espalhar, propriamente dito. Isso aconteceu aqui no Assaré, em 83, quando Pedro Gonçalves assumiu a prefeitura, ele colocou televisor nas praças. E isso fez com que as pessoas abandonassem as suas casas e viessem morar na cidade, provocando um êxodo rural sem fronteiras mesmo. Passaram a engrossar as favelas nas periferias. Eles não tinham assim, uma estrutura social, porque moravam na roça, as casas eram distantes uma da outra. Não se adaptaram ao uso de um vaso sanitário. Aí quando a cidade fechava as suas portas, eles saíam para defecar nas ruas. E as garotinhas passaram a engravidar, muitas se prostituíram, foram trabalhar em casas como empregadas domésticas, mas não tinham habilidade, ficavam mais cuidando de crianças, até que aprendessem a arrumar a casa, a limpar essas coisas. E os garotos era beber cachaça e ir para a cadeia. Aconteceu com gente que eu conheci muito, da minha amizade. Caça-briga e ir para a cadeia. E muitos dos garotos arranjavam emprego nas mercearias, nos mercantis, para entregar mercadoria nas casas. Foram os primeiros trabalhos. Depois começaram a trabalhar em caminhões, coisas desse tipo. Mas foi um desacerto muito grande. Os homens acostumados a ter a sua lavoura na roça, que comiam com fartura, e passar a trabalhar aqui numa diariazinha, ganhando na mixaria, para comprar 1 quilinho de arroz aqui, 1 quilinho de açúcar lá, coisa desse tipo. No governo Tasso Gereissati, a equipe de pesquisa dele logo descobriram que esse êxodo era provocado pela falta de energia elétrica nos sítios, ou seja, a energia rural. E a televisão, que era quem atraía as pessoas. Ele criou o Projeto São José, ele a equipe dele, né, para fixar o homem no campo. Deu tratores a determinadas comunidades, fazia uma associação, construía quadra para secagem dos produtos colhidos na roça deles, usavam a quadra até para festas, jogar futebol, coisa assim. Em outras localidades onde a produção era mais de mandioca, construiu aviamentos, houve a doação de tratores, eletrificou todas as casas do interior rural e financiou televisores e geladeiras para pagar na conta de luz, pagar uma quantidade bem irrisória. Só para dizer, não, vou lhe dar de graça, para ver se fixava o homem no campo. É uma coisa medonha, eu vejo a maior anarquia. Eu não sabia que havia tanta falta de vergonha. Viu a moça elegante, bonita, no mesmo instante sua vergonha perdeu. Andando para lá e para cá, modo de se fotografar, não ia como nasceu. Assistir televisão dessa maneira eu não posso. Não sei para que meu irmão mandou para nós esse troço, que a gente não se acostuma. Eu vi uma tal de Juma,
toda nua se banhar, bem desconfiada de sonsa, que já tá virando onça nas terras do Pantanal. Esse mundo tá perdido, é a maior perdição. Mamãe, eu faço um pedido. Vende essa televisão, nem que seja bem barata. Dela só sai coisa chata que é contra a religião. Eu já vivo envergonhada de ver as mulheres peladas que saem na televisão. Essas mocinhas que assistem a desagradável cena de filme, programa triste que sai palavra obscena e as filhas não vai, brigando com mãe e pai, faltando com respeito, no futuro essas mocinhas vão seguir na mesma linha, fazendo do mesmo jeito. Televisão, com certeza, é peça importante e bela. A culpa da safadeza é dos que manobram ela. Disso eu já vivo ciente. Se tem programa indecente, sem escrúpulo, sem pudor, que fala até palavrão, não é a televisão, é seu apresentador. Ô mamãe, o presidente, a maior autoridade, por que cala inconsciente, tamanha moralidade? Ele fala todo dia na boa democracia, de saúde, educação nessa nação brasileira e não acaba a sujeira que sai na televisão. Meu pensamento eu não mudo, me perdoe se for pecado. Mas na causa disso tudo o presidente é culpado. Ô mamãe, por que esse homem essas coisas não consome? Eu pergunto com razão e quero ter a resposta. Será que ele também gosta de ver esculhambação? Não gosta de nada à toa, não aceita esse negócio. A televisão é boa, mas seus programas é um troço. Pra mim não vale um joá, por isso torna a rogar. Quero escutar minha voz, mamãe do meu coração. Vem dessa televisão, ela não serve pra nós. Patativa do Assaré. Bem, o poema Vicência e Sofia está entre as grandes epopeias de Patativa do Assaré. Não chega a ser clássica, mas ela é uma obra popular clássica. Ela foi construída através de uma proposta de Patativa responder à sociedade de uma maneira explícita à sociedade que é preconceituosa contra a raça negra, que esse preconceito já vem se arrastando 300 anos mesmo antes da abolição da escravatura. Muito embora a gente saiba que, de uma maneira mais intelectual, de uma maneira mais formal, ou então de uma maneira também de um pensamento mais filosófico, Patativa já deixa muito clara essa sua vocação de não agredir ou de usar qualquer cor para colocar na sua obra, para criar imagens para a sua obra, porque ele não necessitava disso aí. Ele cria as suas imagens através daquilo que ele constrói, da sua vivência, do seu cotidiano, do que ele pensa e do que é necessário se falar para a sociedade. Olha, veja bem, Patativa do Assaré, ele não, jamais em qualquer poema dele, ele se referiu à questão de qualquer raça, de qualquer cor. Muito pelo contrário, ele fez o seguinte, ele se referia o quê? Quando falava sobre a cor da pele de qualquer pessoa, então ele falava de uma maneira miscigenada, ou seja, a pele morena. Isso aí está bem esclarecido, se você vê, por exemplo, no Meu Primeiro Amor, Margarida era morena. Depois você vê o seguinte, a própria Regina, na Escrava do Dinheiro, morena. E depois ele escreveu também um poema lindíssimo, que já faz parte, inclusive, da última fase da escola romântica, que é Cabocla da Minha Terra, onde ele faz assim um místico entre a beleza da mulher e também a condição social em que ela vive. Então é isso aí, essa linha seguida por Patativa, ao contrário de muitos poetas, aliás, dos cordelistas, que no início Patativa pensava que era cordelista e cantador de viola, quando na verdade ele não era, bem mais do que isso. Na sua época, se você lesse os cordéis, você sempre encontrava o quê? A figura do negro representando, sinalizando o Satanás. Por exemplo, a figura do Satanás estava indexada ao negro. Sempre era assim, peleja com fulano, não sei o quê, e o diabo e tal, sempre ao lado do cantador, na xilogravura ou na foto que se fazia, aparecia um negro representando o Satanás. Então Patativa jamais fez isso aí. É tanto que ele tem um poema que é lindíssimo também, popular, um pouco assim de gracejo. Eu acho, inclusive, até um dos melhores dele, que está a partir da sua produção a partir de 1956, que é uma do diabo. Mas ele não representa o capeta, o Satanás, através de uma pessoa, e sim de um bodão que aparece. Então, quer dizer que ele sempre tratou essas questões com muito cuidado e dignidade. E depois também ele volta a construir
um grande poema, talvez um dos maiores da língua portuguesa, como todos os poemas de Patativa são realmente grandiosos, que é Mãe Preta, mostrando a generosidade da raça negra. Como a raça negra, ela se comporta, sabe se comportar diante de uma sociedade, da responsabilidade amorosa que ela chama para si um filho de um branco, que nem filho dela é, que não é ao contrário das babás, porque sempre existiram as babás brancas, isso desde a Idade Média, mas a negra, por que ficou caracterizado Mãe Preta? Exatamente porque era a mulher que tinha mais carinho para com as crianças. Então, se você vê um dos mais lindos poemas, as imagens extraordinárias, é Mãe Preta. Então, é uma maneira que Patativa coloca a generosidade da mulher preta para o seu convívio na sociedade. E também descaracterizando esse pensamento de que o negro, ele não é inteligente. Quando nós sabemos que a tecnologia todinha de 300 anos da industrialização do Brasil, através dos engenhos, através de outras fontes de produções, indústrias produtivas, era tudo feita pelo negro. E depois, Patativa, achando que isso teria sido pouco, né, para a compreensão da massa, daquelas pessoas menos letradas, então ele escreveu esse poema aqui, né, que é Vicência e Sofia, que não é um cordel, é uma poesia popular, de muita qualidade e que realmente o documentário que está sendo feito sobre ela vem de encontro a essa ansiedade de Patativa de afastar o negro da sociedade e muito pelo contrário, incluir, como todo o seu trabalho, a chave mestra do seu trabalho é a inclusão social, ele também quer que o negro seja incluído. Vou dar uma prova franca, falando para seu doutor, gente preta e gente branca, tudo é de Nosso Senhor. Mas tem branco inconsciente que, querendo ser decente, diz que o preto faz e nega que o preto tem toda a faia, não vê os rabos de paia que muito branco se apega. Para saber que o preto tem capacidade e valia, não vou mexer com ninguém. Prova é na minha família. Eu sou branco, quase louro, mas no primeiro namoro com a santa proteção da divina providência, eu me casei com Vicência, preta da cor de carvão. Ela não tinha beleza, não vou mentir nem negar, mas tinha delicadeza e sabia trabalhar. Venta chata, beiço grosso e muito curto pescoço, disso tudo eu dava fé. A feiura eu não escondo, os olhos grande e redondo, que nem oi de caboré. Mas Deus com sua ciência em tudo faz a mistura. A bondade da Vicência tirava sua feiura. E o amor não é brinquedo. Amor é grande segredo que nem o sábio revela. Quando a Vicência falava, parece que Deus mandava que eu me casasse com ela. Mamãe dizia, Romeu, veja a grande diferença. Veja a cor que Deus lhe deu e o pretume da Vicência. Tenha vergonha, se ajeite. Aquela pipa de azeite não serve de companhia. Isso é papel do capeta, você com aquela preta desgraça a nossa família. Isso muito me aborrece. Que futuro você acha nessa preta que parece um tubo sujo de graxa? Lhe dou um conselho agora, deixe tudo, vá-se embora, ganhar dinheiro no sul. Venda o meu burro e o cavalo, vá embora para São Paulo, acabe com esse angu. Mude a sua opinião, senão você fica à toa. Eu não lhe dou a benção e seu pai lhe amaldiçoa. Este infeliz casamento só vai lhe dar sofrimento. Isso eu digo e Deus confio. Você vai se arrepender. Depois, mais tarde, vai ter vergonha até do seu filho. Filho com mãe não discute. Mas porém, com essa briga, eu disse, mamãe, escute. É preciso que eu lhe diga. Não fale da filha alheia. A Vicência é preta e feia. Não vou lhe dizer que não. Disso tudo eu já dei fé. Mas eu não quero mulher para botar na exposição. Mamãe, eu quero mulher. É pro bom de me ajudar. Fazer comida e café. E a minha vida zelar. E aquela é uma pessoa que para mim tá muito boa. O que é que a senhora pensa? Lhe digo, sem brincadeira. Mamãe é trabalhadeira, mas não vai com a Vicência.
Doutor, mamãe dessa vez de raiva ficou cinzenta. Fungou igual uma reis quando cai água nas ventas. Com raiva, saiu de perto e eu achei que eu estava certo defendendo meu amor. Pois tenho na minha mente que o nego também é gente, pertence a Nosso Senhor. Então é por aí que o pensamento de Patativa está explicitado aqui nesta obra. Ele não está mostrando aqui a branca que aparece aqui como uma figura que ele está aplicando algum preconceito por ser branca. Não. Ele está apenas mostrando os costumes da sociedade, retratando um costume da sociedade que ele transportou para a poesia para tecer a sua crítica e chamar também a questão das pessoas a se conscientizarem desse fato, que é de uma mulher branca que sempre é elogiada pela sociedade, sempre é elogiada pelas pessoas, achando que elas são melhores, são mais capazes, quando, na verdade, quando chega nessa questão humanitária, elas realmente fogem desse viés. Então, o Patativa, ele é muito feliz quando ele faz isso aí. Inclusive, quem tiver a oportunidade de ler todos os poemas de Patativa e encontrar as imagens que ele faz com as mulheres, principalmente quase todas com mulheres morenas, vocês veem que grandeza ele faz isso aí. Ninguém nunca descreveu poeticamente a mulher como Patativa do Assaré. O meu irmão, o José, que ainda estava solteiro, lesado, besta e paié, que nem peru no puleiro, se largou dos seus cuidados e por mamãe atiçado, entendeu de se casar e casou com a Sofia, a mais bonita que havia para aquelas bandas de lá. A Sofia era alinhada, branca do cabelo louro, disciplinada e formada nas escolas de namoro. O que tinha de formosa, também tinha de manhosa dos trabalhos de cozinha. Ela não sabia nada e, para ser bem adulada, tomou mamãe por madrinha. Mas, porém, a descarada estava naquelas andadas, botando chifre em José. A coisa ainda estava assim, na base da confusão. Alguns diziam que sim, outros diziam que não, mas foi pegado em flagrante, lá dentro de uma vazante, nas escondidas que tinha. E quer saber quem pegou? Não fui eu, nem seu doutor, foi mamãe, sua madrinha. A mamãe toda tremendo naquele triste segundo, como se tivesse vendo uma coisa de outro mundo. Voltou para casa chorando, lamentando e cramunhando o caso que aconteceu. E a Sofia foi embora, largou-se de mundo afora, nunca mais apareceu. Por causa daquele embrulho, minha mamãe acabou, com a soberba e o orgulho que sempre a acompanhou. Mandou pedir com urgência que eu fosse mais a Vicença, mode me botar benção, pois ela e o seu marido, de tudo que tinha havido, queria pedir perdão. E é por isso que eu chego no lugar onde eu tiver. Ninguém fala mal de nego, que seja homem ou mulher. O preto, tendo respeito, goza do justo direito de ser cidadão de bem. A Vicença é toda minha, e eu não dou minha pretinha por branca de seu ninguém. Seu doutor, muito obrigado por sua grande atenção. Escutando esse passado que serve até de lição. Nesse mundo de verdade, critério, honra e bondade, não tem nada como a cor. Eu morro falando franco, tanto o preto como o branco pertence a Nosso Senhor. Patativa do Assaré. Patativa nasce e morre. Nesse intervalo, nós tivemos grandes períodos de estiagem no Ceará. E eu destaco alguns períodos de estiagem fortíssimos, que foi a seca de 15 e a seca de 32. A seca de 32 impactou o estado do Ceará com aproximadamente 150 mil mortes por fome. E a Serra de Santana, toda a Serra de Santana, era pessoas que viajavam para o Crato à procura de comida, de sobrevivência. É diante desse cenário que Patativa vive e ele encena a morte de Nanã. A morte de Nanã. Eu vou contar uma história que eu não sei como comece.
Porque meu coração chora, a dor no meu peito cresce e aumenta o meu sofrimento, e fico vindo lamento de minha alma delurida. Pois é bem triste a sentença de quem perdeu na existência o que mais amou na vida. Já tô velho acabrunhado, mas em riba deste chão fui o mais afortunado de todos os filhos de Adão. Dentro da minha pobreza eu tinha grande riqueza, era uma querida filha, porém morreu muito nova, foi sacudida na cova com 6 anos e 12 dias. A morte de Nanã tem 21 estrofes decassílabas e é uma narrativa forte, onde ele se coloca como personagem, né, uma das personagens principais, e a Nanã, uma filha, né, entra como personagem uma filha que é morta pela atrocidade da seca. Todo dia, quando da rota eu voltava, na mais completa alegria minha Nanã eu achava. Por isso eu não invejava riqueza nem posição dos grandes deste país, pois eu era o mais feliz de todos os filhos de Adão. Mas nesse mundo de Cristo, pobre não pode gozar. Eu, quando me lembro disto, dá vontade de chorar. Quando a seca no sertão, ao pobre falta feijão, farinha, milho e arroz. Foi isso que aconteceu. A minha Nanã morreu na seca de 32. Então o poema Nanã, ele é um poema que vai trazer a questão climática, a questão política e a questão do relacionamento entre o fazendeiro, que era a peça fundamental da região na questão econômica, e o seu morador. Nanã é uma narrativa que representa as várias e várias crianças que foram mortas de fome naquela época. Representa as várias e várias crianças que passam fome até nos dias atuais. Se a gente for ver, toda uma fragilidade social no Ceará e no Nordeste, Nanã representa tudo isso. Então, esse poema é um poema que ele, a cada leitura que você faz, você renova a sua interpretação da política em relação ao povo pobre. Então, é uma poesia que ela vai perdurar por muito tempo. Ela vai perdurar por décadas e décadas e décadas. Ele deixa claro que a culpa não é de Deus. Ele deixa claro que aquilo poderia ser mudado. Ele reivindica uma transformação social. Ele manifesta aí que o seu sustentáculo ainda é a fé num Deus que ele acredita, e não mais a fé no fazendeiro que ele trabalhou para ele e abandonou na hora principal, para que aconteça a morte da sua filha. E há uma coisa interessante, quando ele narra a morte de Nanã. Era um dia de escuro, né? Ele dá um tom fúnebre na sua narrativa. Era um dia de escuro e ela agonizava durante a noite. Naquele momento, ao lado de Nanã só estava ele, sua esposa e a presença de Deus. Ele deixa claro em toda a poesia. E fora, num coro extraordinário que nunca foi visto depois, os passarinhos cantavam. Ele dá nome aos pássaros da natureza que fizeram um coro ao lado de sua casa, acompanhando um ritual místico com a morte de sua filha. E numa noite de agosto, noite triste sem luar, eu vi crescer meu desgosto, eu vi crescer meu penar. Naquela noite a criança se achava sem esperança, e quando veio romper da linda e risonha aurora, faltava bem poucas horas pra minha Nanã morrer. Por ali ninguém chegou, ninguém reparou nem viu aquela cena de horror que o rico nunca assistiu. Só eu e minha mulher, que ainda cheia de fé, rezava pro Pai Eterno, dando suspiro magoado com o seu rosto molhado das águas do amor materno.
Enquanto nós assistíamos à morte da pequenina, na manhã daquele dia veio um bando de campina, de canário e sabiá, e começaram a cantar um hino santificado na copa de um cajueiro que havia bem no terreiro do meu rancho esburacado. Quantas nanãs morrem hoje por aí? Diminuiu? Diminuiu. Mas continuam crianças passando fome, à mercê do assistencialismo governamental. Então, é um cidadão que pega um cenário de 1932, atrasado, rústico, sem energia, sem nenhum desenvolvimento, sem transporte. Já imaginou um mundo desse? E ele pega esse cenário e ele consegue ter uma visão de trabalhar um texto narrativo que entra na nossa realidade agora e vai se aprofundar por muito tempo. Aí é onde entra a grandiosidade do poeta. Ele dava alma, ele dava emoção no seu trabalho. Então isso é parte da visão que eu tenho da poesia Nanã, né? Dessas 21 estrofes que ele construiu, e cada estrofe leva uma realidade para a gente analisar. Não foi naquele dia a Jesus mostrar seu riso e aumentar mais a quantia dos anjos do paraíso. Na minha imaginação, gafe não há expressão para dizer como é que fico pensando naquele adeus. E a culpa não é de Deus, a culpa é dos homens ricos. Morreu no maior maltrato, meu amor lindo e mimoso. Meu patrão, aquele ingrato, foi o maior criminoso, foi o maior assassino. O meu anjo pequenino foi sacudido no fundo do mais pobre cemitério. E eu hoje me considero o mais pobre deste mundo. Salutando pensativo, sem controle, sem assunto. Eu sinto que ainda estou vivo, mas meu jeito é de defunto. Envolvido na tristeza, no meu rancho de pobreza, toda vez que vou rezar, com o joelho no chão, peço minha adoração. Nanã, venha me buscar.